Vamos iniciar então nossa aula de hoje, aula de número 16, enfrentando o inimigo. Vamos orar a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? A gente está orando. Lembrando aqui de orar pela nossa irmã Lica, né? A irmã dela está enferma, a irmã dela chama Raimunda, está bastante enferma. Semana passada já perdeu uma prima também chamada Raimunda, que faleceu, teve um mal súbito tomando banho, parece, e faleceu aqui no Horizonte, né? Então, oramos pelo consolo aí da família da irmã Lica e também pela sua irmã que está bem adoentada, né? Também... Samuel, temos alguma notícia daquele irmão que desapareceu lá de Não, Santa ainda Mara? não. Eu ia falar isso justamente agora. Ainda não apareceu. A última vez que ele foi visto foi no centro da cidade, né? Mas agora a polícia está procurando ver se acha ele em alguns pontos onde tenha pessoas, andarilhos, pessoal que se mistura aí com drogas. Na Cracolândia ele não está, graças a Deus, né? Já foram lá e não acharam. Então, ele deve estar escondido em algum lugar, alguma coisa assim, mas ainda segue na luta ainda, né? Do filho do Eustácio, né? Do Davi, se não me engano. Davi é o nome dele? Eu fugiu o nome do menino agora. Acho que é isso mesmo. Continuamos orando por ele, né? Para que o Senhor direcione aquele menino para que ele possa voltar para a casa dos pais, né? Oremos também uma oração de gratidão a Deus pela volta da nossa irmã Marlúcia, a esposa do Cosme. Ela estava em Portugal e terça-feira ela retornou, né? E então oremos para que oremos em gratidão a Deus, louvando a Deus porque o Senhor trouxe ela em paz assim como levou. Vamos orar? Senhor Deus, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque reconhecemos a Tua grandeza e a Tua soberania sobre nossa vida. Te louvamos, Pai, porque podemos observar nesses dias difíceis que vivemos o quanto o Senhor cuida de nós, o quanto o Senhor se importa conosco em todos os detalhes da nossa vida. Não só os interiores, mas também os exteriores. Muito obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor conduziu a irmã Marlúcia, Pai, numa viagem de ida, no propósito de estudar, e ela completou esse trajeto, esse propósito lá, Senhor, e agora está de volta ao seu país, de volta à sua casa, de volta ao seu marido. Te louvamos porque o Senhor guardou a irmã Marlúcia todo o tempo lá, assim como o Senhor guardou o irmão Cosme aqui. E obrigado porque o Senhor trouxe ela de volta debaixo de proteção, debaixo da sua graça, e nenhum mal lhe aconteceu, desse mal que assola o mundo nos dias de hoje. Também, Senhor, queremos orar pelo consolo dos familiares da irmã Lica, que ainda choram pela morte da Raimunda, pelo falecimento dela, Senhor. Que o Senhor continue consolando os corações para a glória do Teu nome. Também pedimos pela irmã da nossa irmã Lica, que também chama-se Raimunda, que o Senhor entre com graça e providência na vida dela, Senhor, para curá-la, para ajudá-la, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Te louvamos também, Senhor, e pedimos a Tua graça e bondade, Senhor, o Teu direcionamento sobre a vida do reverendo Milton, que agora tem esse desafio enorme, esse desafio imenso, Senhor, que é ser ministro do MEC. E ele sabia, desde quando ele aceitou, Senhor, participar dessa batalha, deste novo trabalho, Senhor, e desse novo desafio melhor na vida dele. Ele já sabia das críticas, já sabia, Senhor, da perseguição à pessoa dele, e assim ele aceitou. E nós pedimos que o Senhor tranquilize o teu servo, que ele continue sendo como até aqui tem sido, Senhor, um homem zeloso pelas Escrituras, um homem fiel a Ti, Senhor, um homem de bom testemunho, porque as críticas que estão sendo feitas, Senhor, não apagará o testemunho que até aqui o Teu servo tem dado, Senhor, na igreja de Santos, onde ele pastoreou por tantos anos, na frente da reitoria do Mackenzie, onde também foi vice-reitor e deixou, Senhor, um legado ali na instituição. Que o Senhor continue direcionando para a glória do Teu nome, Senhor. Não para a vaidade própria, Senhor, não para benefício de alguém, mas para a glória do Teu nome. E pedimos pela nossa igreja, Senhor, que já vem sendo ofendida, já vem sendo, Senhor, perseguida pelas redes sociais por homens descompromissados por Ti, contigo, homens descompromissados com a verdade, homens, Senhor, recalcados por causa da sua visão política, Senhor, filosófica e ideológica. Que o Senhor
continue abençoando essa igreja, Senhor, que há mais de 300 anos vem pregando o teu evangelho ao redor do mundo, dizendo que só Jesus Cristo salva, que a salvação é pela graça, mediante a fé, que só as Escrituras é a palavra de Deus, que só as Escrituras determinam aquilo que o Senhor quer, aquilo que é a tua vontade, e que a Deus toda a glória. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, Senhor. Continue direcionando para a glória do teu nome. Também abençoa a vida do Carlinhos, da Ingrid, da sua família. Abençoa a vida do Felipe e da sua esposa Benai. Abençoa a Vanusa, Senhor. Abençoa o Diogo, o Gabriel e também a Yasmin. Direcione todos eles diante da sua vontade para a glória do teu nome. Assim oramos, convictos da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos lá, então, para a nossa aula de 16. Deixa eu ver se não entrou ninguém, não ninguém. Então, bora lá. Opa. Bom, nossa aula de hoje ela não é muito complexa, ela é uma aula tranquila para a gente estudar, vamos até ser muito breves, tá? Enfrentando o inimigo. E eu acho que essa aula é bem propícia, como bons presbiterianos que somos, né? Essa aula é bem propícia para o momento que a gente está vivendo, desde quando, até orei, né, por isso, desde quando o reverendo Milton, que foi pastor da Igreja de Santos, né, durante muito tempo, inclusive foi pastor do nosso pastor, o pastor Leandro Lima, e desde quando o presbiterianismo conseguiu 2 cadeiras, né, no ministério do governo atual, nossa igreja vem recebendo críticas, enfrentando aí perseguições, ataque pessoal à instituição, sem ao menos conhecer, né, sem ao menos folhear as páginas de história para conhecer um pouquinho do presbiterianismo, do calvinismo, entender um pouquinho, né, que o calvinismo não é só uma religião, não é só um pensamento religioso, né, não é só um pensamento de fé, mas o calvinismo é muito mais amplo. Bom, países como Estados Unidos, Inglaterra, Escócia, isso não é problema porque as cadeiras parlamentares são ocupadas por muitos puritanos, por presbiterianos, sempre foi assim, né? Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, o único presidente que não convidou nenhum puritano, né, da linha puritana ou da linha cristã para fazer parte do seu governo foi Barack Obama, coincidentemente um progressista. Então, isso é normal. Aqui no Brasil ainda é um tabu crente poder participar do governo. E o inimigo das nossas almas, meus irmãos, é alguém que trabalha 24 horas contra os eleitos de Deus, né? Contra os eleitos de Deus. Então, dentro dessa batalha que nós temos contra este inimigo, nós precisamos, então, entender como enfrentá-lo, né? Nós, diferente de outros ramos do cristianismo, nós não enfrentamos o inimigo com palavras, né? A gente profere palavras e o inimigo corre. Não é assim que nós entendemos. Também não enfrentamos o inimigo abrindo a Bíblia em um Salmo 91 ou algum outro salmo e deixando aberto na nossa casa e o inimigo vai correr porque você tem um amuleto lá em cima da sua mesa. Não enfrentamos o inimigo também com poderes místicos, né? Com obras místicas, achando que aquilo vai assustar o inimigo, né? Nós precisamos entender que o inimigo de nossas almas, o nosso inimigo, ele trabalha 24 horas e ele não se assusta com essas coisas as quais eu disse. Então, nós precisamos, então, entender algumas coisas. Eu quero, antes de começar os slides, ler somente a introdução do nosso livro, né? Para quem está nos assistindo na internet, nós usamos este livro aqui, né? Escrito pelo reverendo Leandro Lima, O que é ser um cristão. Agora ele está com um novo nome, que é o Manual Reformado de Discipulado. É um livro que os nossos catecúmenos usam, né? Mas é um livro muito bom aí para você que tem pequeno grupo, para você que tem grupos familiares na sua igreja ou na sua casa. Muito bom para você entender um pouco do passo a passo da fé. Bom, diz assim a nossa introdução, você que os catecúmenos que estão com o livro aí pode estar acompanhando. O reverendo Leandro diz as seguintes palavras: quando alguém se converte ao Senhor, entra de forma instantânea num grande conflito, né, uma verdadeira luta espiritual. Se por um lado está em paz com Deus, pois foi justificado pela fé, né, Romanos 5:1 diz isso, por outro, uma grande inimizade se estabeleceu contra o príncipe da potestade do ar, uma luta diária e constante. Portanto, estará em seu caminho como um soldado em batalha,
cabe ao cristão estar preparado, tá, para isso, né? Desatenção ou despreparo o tornará presa fácil das artimanhas malignas, como em uma luta convencional, conhecer razoavelmente o inimigo e suas estratégias pode ser útil para aguentar aos seus assaltos. Então, meus irmãos, quando vocês decidiram, né, frequentar uma igreja evangélica, quando vocês decidiram ser cristãos, quando vocês decidiram e não só fazer parte de uma igreja evangélica e ser um cristão, mas vocês decidiram trabalhar para o Senhor, vocês arrumaram um inimigo, tá? Alguém que vai lhe perseguir o tempo todo da sua vida, tá? Vai trabalhar contra você o tempo todo. E para vencer este inimigo, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber como ele age. Nós precisamos entender um pouco dos seus atributos, da sua personalidade, entender as suas ações, para que a gente possa enfrentá-lo da maneira correta. Tá? E não pelos meios às quais eu disse no começo da minha palavra, né? Ou da minha fala. Né? Precisamos entender como isso ocorre. Então, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Como é que nós enfrentamos o inimigo? Bom, nós não enfrentamos o inimigo com as coisas as quais eu disse no início da minha fala. Não enfrentamos o inimigo com armas humanas e com efeitos humanos. Mas Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Né? Elas não podem ser carnais, mas devem ser espirituais. O porquê? Porque o inimigo de nossas almas, ele atua contra nós no âmbito espiritual. Qual é o desejo do nosso inimigo? Qual é o anseio da sua luta contra os eleitos de Deus? Tirar-los, né, do caminho que os levará ao céu. Tirar vocês, né, e vocês que estão me assistindo, tirá-los, né, do caminho que os levará até a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, a luta do nosso inimigo é no âmbito espiritual. O inimigo está pouco preocupado se você torce para o Corinthians ou para o Palmeiras, se você gosta de guitarra ou de baixo, se você prefere macarronada ou prefere uma feijoada, se você é bonito ou não, né? Não são as preocupações dele. A preocupação do inimigo é o quanto espiritual você não é. Tá? A preocupação dele é isso, o quanto espiritual você não é. Portanto, quando nós sofremos perseguições do inimigo, um bom sinal disso aí é que nós estamos em fidelidade com Deus. E por estar em fidelidade com Deus, sofremos ataques. Né? Haja vista que uma pessoa insignificante no mundo real que nós vivemos, uma pessoa sem expressão nenhuma, ela nem é lembrada. Nem é lembrada. Né? Ninguém ataca ninguém que não tenha importância. Ninguém começa a falar de um personagem que não existe. Não é verdade? Se alguém sofre críticas, é porque essa pessoa tem uma significância. É porque essa pessoa tem alguma coisa que está incomodando outra pessoa. Por isso, ela sofre ataques, por isso, ela sofre um embate diário de outra pessoa ou de órgãos organizados para tal. Bom, conosco não é diferente. Né? Se nós sofremos ataques contra a nossa espiritualidade, tentações, lutas diárias somos colocados, é porque nós estamos servindo a Deus e, de certa forma, estamos agradando a Deus. Tá? De outra forma, se assim não estivéssemos fazendo a vontade da nossa carne, certamente o inimigo não se preocuparia conosco, porque nós já estaríamos em suas mãos. Né? Já estaríamos em suas mãos pertencendo ou fazendo aquilo que era a vontade dele. Bom, a Bíblia nos alerta a não estarmos na ignorância. A pior coisa contra o inimigo, e aqui eu quero lembrar de um filme, eu não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti, um filme um pouco antigo,
né? Se não assistiu, assiste que é bom. Que vai falar justamente isso. O filme era o Sexto Dia, né? O filme do Arnold Schwarzenegger e o Arnold Schwarzenegger e o Gabriel Byrne, né? Que era o inimigo. E o Gabriel Byrne, que fazia o papel do inimigo, né? Um Cristo ou uma espécie de diabo na Terra, quando ele se encontra com o Arnold Schwarzenegger, ele diz assim: o que mais me encanta na humanidade é a crença deles de que eu não existo. E aquilo ficou muito marcado, né? Embora seja uma ficção ali, um filme, né? Feito por Hollywood, mas expressa realmente aquilo que a Bíblia nos alerta a não sermos ignorantes quanto aos feitos do mal, no que tange às ações do diabo e até mesmo a pessoa do diabo. Não crer, né, na ação do inimigo, não crer nesse enfrentamento, não crer que o diabo existe, é estar em perigo. Tá? É viver constantemente num perigo, numa ameaça constante. Só um minuto. Vou deixar aqui fazer um barulho de fora. Bom, então a Bíblia nos alerta não estarmos, para a gente não ficar na ignorância. Muitos pastores da nossa atual época, pastores liberais, pastores adeptos da teologia do teísmo aberto, né, discípulos dos teólogos pós-modernistas e pós-modernistas mesmo, onde eles defendem dois tipos de instâncias: a instância do bem e a instância do mal. Não necessariamente Deus e o diabo, né? Seria aí um dualismo, mas eles defendem esse dualismo em duas instâncias. Existe o bem e existe o mal. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Não fazendo o bem, você está fazendo o mal. Então, o mal por si só não existe. O que existe é a ausência do bem, né? Isso parece lógico, parece até bonito, mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia alerta sobre a existência de Satanás, a existência dos anjos caídos, né? Dando a eles o status de uma pessoa, porque ele tem sentimento, intelecto e vontade, né? E colocando eles claramente como oponentes a Deus, na verdade, oponentes aos eleitos de Deus, oponentes àquilo que Deus, a tudo que Deus criou. Então, nós precisamos estar alerta a isso. Não caia no engodo, não caia na falácia desses falsos profetas nos dias de hoje que dizem que o diabo não existe. Eu tive o desprazer de estar em uma sala de aula vendo um desses pastores progressistas e de teísmo aberto, dizendo claramente que o diabo não existia. O que existia era uma força oposta, ao bem, que na verdade era a ausência do bem. Foi horrível ver sair aquilo da boca de um pastor, né? Bom, isso está muito claro nesses textos. Eu pedi aí para a Ingrid ler para nós Romanos capítulo 1, versículo 13. Vou pedir para o Felipe ler para nós 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E se o Carlinhos estiver online aí, fazendo sua câmera, Carlinhos, se conseguir ler para nós aí, Carlinhos. Romanos o quê? O seu é Romanos 1, 13. Só um versículo só, tá? Romanos 1, 13. O Felipe, 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. E se o Carlinhos estiver online aí, 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Pode ler, se você achar, pode ler. Não está saindo nada ainda, seu microfone está mudo. Não. Agora sim. Agora saiu, pode ler. Acontece.
Porque não quero que, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir convosco, que não tenho sido até agora perdido, para conseguir igualmente entre vós alguns frutos, como também entre outros gentios. Então, Paulo declara aí uma força opositora a ele naquilo que ele queria fazer, né? 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Se deu uma cortada, você pode repetir, filho. Deu uma cortada violenta aqui para nós. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. 1 Coríntios 10, versículo. Sim. Muito claro também, Paulo alertando aí os irmãos diante de uma batalha que eles sofreram, no caso real, né? Foi uma batalha contra o Egito e eles foram guardados por Deus contra aquele inimigo, embora real, mas a Bíblia nos ajuda a entender que era uma força maligna agindo por trás do faraó e seu exército, né? Carlinhos, 1 Coríntios 12, 1, Carlinhos. 12? 1 Coríntios 12, 1. 12? Isso. Capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Exato. Então, a Bíblia está cheia de outros versículos que podem nos apontar isso, para que nós não sejamos ignorantes, tá? Não estarmos ignorantes sobre a atuação do inimigo e também sobre os feitos de Deus na nossa vida, tá? Devemos estar atentos sobre isso. Bom, estamos em guerra, tá? Isso é um fato. A Bíblia mostra para nós, de Gênesis a Apocalipse, uma guerra, né? Quando o homem pecou, ali começou uma batalha entre o inimigo e a semente da mulher, né? E quando Cristo vence, então, né, eu sugiro aqui uma leitura muito legal para vocês, do reverendo Leandro Lima, Batalha Escatológica, né, escrito pelo pastor Leandro Lima, um livro muito bom, onde ele fala dessa batalha entre a serpente e a semente da mulher, e depois quando se dá aquilo que foi dito lá em Gênesis, que ela morderia o calcanhar, mas ele pisaria sobre a cabeça da serpente, e assim foi na cruz do Calvário. Uma boa leitura para ser feita aí. Bom, Efésios 6,10 diz que nós temos uma guerra mesmo, nós estamos numa batalha, e Efésios 6,10 descreve quais devem ser as nossas ferramentas para essa batalha, né? Quais são as ferramentas que nós devemos usar? Paulo diz que a nossa batalha ela não é carnal, mas ela é espiritual, né? Devemos então estar atento com isso. E Efésios 6, o capítulo 6, vai descrever para nós, então, como é que nós devemos ir para essa batalha ferrenha contra o inimigo de nossas almas. Estamos em paz com Deus, fato, porque fomos justificados por Ele, Romanos capítulo 5, mas em guerra declarada contra o príncipe da potestade do ar, conforme diz Paulo em Efésios 6. Existe uma batalha contra aquele que se opõe a Deus e a tudo criado por Deus, né? Devemos estar atentos quanto a isso. A grande arma de Satanás, meus irmãos, né? Qual é a grande arma de Satanás? Os extremismos, né? E aqui é muito interessante para a gente entender um pouquinho. Olha que interessante, existem dois extremos aí que não devem ser, nós devemos tomar cuidado para não estar neles. De um lado, pessoas que vivem como se Satanás não existisse. Isso é coisa de religião, isso é coisa de crente, né? Não existe Satanás, não existe aí essa questão de diabo, não. O diabo são as pessoas, são ruins, né? Não tem nada a ver com isso, não. Isso é um extremo, porque dizer que o diabo não existe é chamar a Bíblia de mentirosa, é chamar Jesus Cristo de mentiroso, é anular toda a escatologia bíblica, onde declara a batalha entre Jesus e a sua igreja e Satanás e seus seguidores. É claro, muito claro isso, né? Mas também tem um outro extremo.
né? E esse outro extremo são pessoas que vivem como se Satanás estivesse em todo canto. Por exemplo, se der um problema na nossa conexão aqui, possivelmente uma dessas pessoas vai dizer: "Ô, irmão, vamos orar porque o inimigo está furioso com a gente, está travando a nossa internet aqui", né? Na verdade, não está travando a internet, é uma conexão. Muitas pessoas usando muitos equipamentos conectados, a internet pode dar aí as suas falhas, ela pode até mesmo cair, e não necessariamente tem a ver com o inimigo, né? Essas pessoas, elas andam assim, a pessoa guardou a chave do carro em um lugar e esqueceu onde guardou, e ela está precisando sair com o carro e não acha a chave. O que ela fala? Vou orar aqui agora: Satanás, devolve a chave do meu carro, porque eu te amarro, você está querendo me impedir de fazer a obra, porque eu estou indo para a casa do Senhor e você escondeu minha chave, devolve minha chave aqui. E fazem o que eu estou dizendo. Tem livros escritos, né, por profetas aí, esses profetas modernos, que eles dizem que eles oravam, colocavam a mão na mesa e a chave aparecia embaixo da mão, né? Porque era um demônio, como se fosse um macaquinho que escondia as coisas em casa. Na verdade, não era macaquinho, eram os duendezinhos que escondiam as coisas em casa para fazer peça, para fazer palhaçada com as pessoas. Isso, inclusive isso, é uma teoria do espiritismo. Se vocês estudarem, espero que não, mas não precisa estudar, pode acreditar que eu estudei sobre isso, né? Kardec diz isso em um de seus livros, deixa eu ver se eu lembro do livro, é o Evangelho de Jesus Cristo. Kardec diz que existem demônios que são demônios que pregam peças, são piadistas, né? Se fosse do nosso época hoje, Kardec ia dizer que eles são comediantes, né? Eles fazem graça, escondendo as coisas nas casas das pessoas para fazer pregar peça, para fazer pegadinha, né? Kardec diz isso. Então, quando esses cristãos, esses supostos cristãos, esses pregadores modernos, eles dizem isso, eles estão simplesmente abraçando uma teoria espírita. Então, existem esses extremos, né? Você tropeçou na rua, aí você vê um desses crentes tropeçando na rua, você já vai ouvir: "Está amarrado em nome de Jesus, demônio. Você não vai me derrubar, não. Né? Está colocando pedra no meu caminho, mas o Senhor vai recolher todas." Como se Deus fosse pedreiro ou então recolhedor de pedras de rua, né? Para a pessoa não tropeçar. É só olhar direito. É só prestar atenção onde olha que não vai tropeçar. Então, são dois extremos que devem ser evitados. Oi, quem pediu a palavra? Eu. Inclusive, tem um vídeo do Augusto Nicodemos que ele fala sobre Kardec. Não deu para entender, só deu para entender Nicodemos. Isso, Nicodemos é um mal. Não deu para entender ainda. Está cortando, tá ficando assim pipocada a tua. Não sei se é o seu microfone ou internet. Uma coisa que vocês podem fazer é desabilitar o vídeo, que a internet fica melhor, tá? Se quiserem desabilitar o vídeo, a internet fica melhor, caso estiver ruim igual do Felipe assim. Mas se não tiver, deixa aí para ver você. Bom, quando o Felipe ali volta, depois o Felipe faz a pergunta de novo ali, que não dá para... Acho que ele travou lá. Bom, então é isso. Não devemos estar nesses extremos, tá? Cuidado aí. Bom, existe um imaginário popular sobre o diabo, né? Qual é esse imaginário popular? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Vamos ler lá? Eu vou ler isso aqui, mas vocês podem estar abrindo aí. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. É um imaginário popular que é combatido nas Escrituras, né? A gente precisa ver, então, aí o que Paulo diz sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Se o Felipe volar, depois a gente ouve o Felipe depois. Olha o que diz aí, ó. 11, 14. A própria natureza das coisas não lhes ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido, né? Então, desculpa, 2 Coríntios, eu estou lendo 1 Coríntios, perdão, irmãos. Não tem nada a ver, não. Agora sim, 1 Coríntios 11, 14. Diz assim: "Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz." Né? As pessoas, elas têm um imaginário baseado neste versículo, né? De que Satanás realmente aparece realmente como um anjo,
na forma de um anjo, e aí as pessoas olhavam para o pé, se tiver pé não, é o anjo, se não tiver é o diabo, tinha aquelas coisas místicas do passado, né, que ficavam. O imaginário popular, isso é um popular. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, olha só o versículo 13, pois tais homens são falsos apóstolos. O contexto do texto, Paulo está falando sobre falsos apóstolos, falsos ensinos. Né? Paulo tinha uma preocupação com a fidelidade dos coríntios a Deus. Então, Paulo estava combatendo isso, tá? Justamente para que os coríntios não fossem enganados. Meus irmãos, essa crença popular a qual nós estávamos falando, elas entendem assim, não, Satanás é um anjo de luz, né? E então ele é um anjo de luz. A Bíblia diz que, olha só, não é de se admirar que o próprio Satanás, né, se disfarça no anjo de luz. Então não significa que ele é um anjo de luz, mas ele se disfarça de um anjo de luz. Então é importante a gente entender isso, tá? Porque esse imaginário diz, olha, o Satanás é um anjo de luz que aparece, tal, não é. Ele se disfarça de um anjo de luz, mas ele não é, tá bom? Então precisamos ficar atento nisso. Felipe, você quer concluir a pergunta que você começou a fazer, nós não conseguimos te entender? Assim, Samuel, era só um comentário de que no YouTube tem uma aula do Augusto Nicodemus, o qual ele fala sobre o espiritismo kardecista. Ah, tá. É uma aula do... É verdade. Uma aula do reverendo Augusto, se vocês quiserem entender um pouquinho mais disso que eu falei, tem uma aula muito boa mesmo, eu já assisti essa aula dele, sobre o espiritismo. Inclusive, eu estava ao vivo nessa aula, né? Eu tenho o privilégio que eu estava ao vivo nessa aula do reverendo Augusto Nicodemus, uma aula muito boa para os alunos do JMC. Continuando, então, vamos lá. Sobre a síndrome de Teraponte, né? O que é isso, né? Essa síndrome de Teraponte. Vamos lá. Essa síndrome, né? Ela acredita, né? Ou acha demônios em toda parte. É uma obsessão pessoal que Satanás usa como uma cortina de fumaça, né? Que Satanás usa, na verdade, como uma cortina de fumaça, desviando a atenção do verdadeiro plano, a corrupção espiritual. Isso chama-se a síndrome de Teraponte. São aquelas pessoas que têm uma obsessão, né? E nós que estamos aqui no Horizonte, no Vera, a gente vê algumas igrejas que, eu vou te falar, o negócio as pessoas parece que vão mesmo pro ringue mesmo com o inimigo ali no físico. Elas vão lá para a igreja e começam a falar e desafiar, e começa mesmo a chamar o bicho mesmo, né? Vem, porque hoje você vai sair daqui sem os dentes da frente, você vai sair daqui sem a cauda. É um negócio assim surreal. Quando eu passo assim, eu olho assim e falo, Senhor, misericórdia. Quero ser amigo desse irmão a vida inteira. Se ele faz isso com Satanás, imagina nós. Somos seres humanos, né? Cara, vou pisar, esmagar tua cabeça, vou arrancar tua cauda, quebrar seus dentes da frente. É uma obsessão a Satanás, né? E o Satanás acaba usando isso como uma cortina de fumaça. Porque o que acontece? Ele foca essas pessoas nisso, desvia essas pessoas do verdadeiro, daquilo que elas verdadeiramente deveriam olhar, que é a corrupção espiritual. E notem que esse tipo de pessoas, existe uma carga atrás, uma carga não, existe algo por trás dessas pessoas que muitas vezes elas não tratam pecados, né? Problemas seríssimos de conhecimento bíblico, né? De conhecer Deus, né? Não sabem discernir, por exemplo, entre uma doutrina adventista e uma doutrina cristã, não conseguem dialogar, né? para confrontar o ensino de um testemunho de Jeová ou de um espiritismo, né? São pessoas que elas pecam nisso, porque elas colocam demônio em tudo e acabam, então, caindo numa mesmice espiritual e acabam se corrompendo espiritualmente, e aí entra outras coisas mais, né? Ficar atento com isso. Bom, a melhor tática da guerra é o quê? Conhecer o inimigo e não superestimá-lo, né? Não devemos superestimar o inimigo e nem mesmo subestimá-lo, tá? Cuidado, tá? Um outro filme que eu gosto muito de filme, vocês percebem, né? Um outro filme muito interessante é O Advogado do Diabo, né? Do maravilhoso ator
né, que eu acho um dos melhores, Al Pacino, onde ele é o inimigo que fomenta em cima do advogado lá, coloca o advogado entre entre a fama, e no final o advogado consegue sair daquilo, mas no final ele volta de novo e consegue lubridiar ali o advogado, né? Ele diz assim, se eu não me engano é a cobiça, né? Fala, cobiça, minha arma predileta, né? Então ele tem as suas armas para nos atacar. Nós não devemos colocar Satanás numa instância como se ele fosse em poder semelhante a Deus. Porque diz as Escrituras que ninguém é semelhante a Deus. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Tá? E nem devemos subestimar Satanás achando que nós podemos pegar pela cauda dele, né? Ele não tem cauda, tá? Podemos pegar pelo chifre dele, sendo que ele também não tem chifre, e nem esmagar a cabeça dele, porque isso foi feito por Cristo, né? Então, é um inimigo sagaz, né, que deve ser conhecido, né, não subestimado e nem superestimado. Qual algumas características, então, do inimigo? Tá? Vou passar rápido, porque não é nossa intenção falar sobre demonologia. Tá? É uma aula específica da teologia sistemática. Isso vocês vão aprender na nossa EBD. Então, vou passar aqui algumas características básicas do inimigo. A melhor maneira de conhecer o inimigo, então, é conhecer quem é Deus. Se você conhece Deus, você conhece, então, aquilo que é o oposto a Deus. Uma das maneiras, tem um livro muito bom que eu indico para vocês também para conhecer Deus, eu tenho falado dele na nossa EBD, dos adultos, que é um livro de Arthur W. Pink, chama-se Os Atributos de Deus. Um livro muito bom, onde ele mostra os atributos de Deus. O que são atributos? Qualidades do caráter de Deus. Por exemplo, se eu dizer para você, se eu falar pro Carlinhos, Carlinhos, qual é a maior qualidade da Ingrid? O Carlinhos vai saber, porque ele convive com a Ingrid, é irmão, e sabe. Se eu falar, Ingrid, qual o maior defeito do Carlinhos? A Ingrid vai saber, porque ela conhece, convive com ele, então sabe. É a mesma coisa o Felipe, a esposa, eu e as pessoas que estão próximas a mim. Então, todos nós convivemos com familiares, amigos e pessoas queridas, então a gente conhece as suas características, seja ela boas ou seja ela ruim. Então, como é que eu conheço, como é que eu vou conhecer o inimigo? Conhecendo Deus, tá? Conhecendo Deus. Por quê? Quando eu conheço Deus, eu vou conhecer tudo aquilo que Deus criou, tá? Tudo aquilo que Deus formou, tudo aquilo que Deus fez, tá? Então, eu vou saber que o diabo não se existiu por si próprio, né? E também não foi criado por Deus. Na verdade, Deus criou um ser, um anjo, um querubim ungido, né? Belíssimo em formosura, né? Talentoso, cheio de atributos que o qualificavam, né? Que davam a ele um crédito muito grande, porém, ele, um belo dia, se virou contra Deus. E aí ele se torna diabo, né? Se torna aquele que se opõe a Deus, que é o termo do diabo, né? Então, conhecendo Deus, eu vou saber quem é o diabo. Quem é o diabo? Aquele que se opõe a Deus. E se opõe a Deus, não deve ser coisa boa, né? Quem se opõe a Deus não deve ser coisa boa. Então, conhecendo o diabo, aos pés do diabo. Nós devemos também, a segunda maneira que eu posso conhecer o diabo é conhecendo ele aos pés dele. Então, eu vou conhecer as obras dele a partir daquilo que ele faz, a partir daquilo que ele é. Então, eu preciso entender isso. Embora nós não temos muitas informações, só antes disso eu voltar ao tópico aqui para ficar mais claro. Por exemplo, quando eu olho algumas coisas feitas pelo diabo, ou supostamente influenciada por ele, eu posso analisar. Então, como eu sei que o diabo é ruim? Porque tudo que ele faz é ruim. Tudo que ele faz é ruim, né? Nada do que ele faz é bom. Tudo que ele faz é ruim. O fim sempre é ruim. Então, se o fim sempre é ruim, né, por que eu vou colocar o diabo como um bonzinho se ele não é bonzinho? Ele só quer o mal. E o que a Bíblia diz sobre o diabo? Que ele veio para matar, para roubar e para destruir, né? Esse é a função do diabo, tá? Nós não temos muitas informações nas Escrituras a respeito de Satanás. Né? Por que nós não temos muita informação
nas Escrituras a respeito de Satanás? Porque não é o propósito da Bíblia falar de Satanás, e sim de Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviado para resgatar a humanidade caída. Tá? Então, eu devo buscar o quê? Informações, leituras, né, tanto das informações que tem na Bíblia, quanto os pais da igreja que se empenharam em estudar sobre isso, né? E ao longo da história, os teólogos que se dedicaram a estudar sobre isso e estudar sobre como esse anjo criado por Deus torna-se alguém que se opõe a Deus, tá? Então, bora lá ler, né? Temos aqui algumas passagens que falam do diabo, Jó capítulo 1, quando o diabo se apresenta a Deus, né? Junto com os filhos de Deus. Mateus 25 também vai falar ali um pouco dos feitos de Satanás, feitos ruins. Apocalipse 12, 1 Coríntios 11, Efésios 2, vai falar do príncipe das potestades, né? Colossenses capítulo 1, e tem outros textos que falam ou dele claramente, ou falam dele de uma forma implícita no texto, tá? Então, tem bastante... Não temos muita informação sobre ele, porque o propósito não é falar sobre ele. Mas temos informações que são suficientes. E isso é muito importante, tá? Nós estudamos sobre isso. O que a Bíblia fala é suficiente para o nosso entendimento sobre qualquer assunto. Ah, mas a Bíblia não fala sobre isso. É porque não era importante para nós. Ah, mas a Bíblia não... Bom, você não queria que a Bíblia falasse de videogame, falasse de internet, né? Que a Bíblia falasse de coronavírus. Não, o que está lá na Bíblia é suficiente para a gente. Tá? Então, esses outros assuntos que não estão lá, porque não era do interesse, não tinha um propósito maior para nós aí, para o nosso relacionamento com Deus. Né? E aqui temos uma expressão chamada príncipe da potestade do ar, que é um título que aparece a apontar para a função de Satanás sobre esses poderes malignos invisíveis. Tá? Esse termo aparece algumas vezes. Então, quando você lê príncipe da potestade do ar, lembre-se, é um título que parece apontar a função de Satanás, ou a função do diabo, sobre poderes malignos invisíveis. Tá? No caso aí, demônios. Jesus considerava Satanás um príncipe, ele próprio disse isso em João 12, né? O príncipe que atua neste mundo, né? Pois ele tinha domínio sobre as nações. Isso é muito interessante. Se vocês forem observar no Velho Testamento, somente uma única vez houve um evangelismo fora de Israel. A palavra de Deus estava restrita ao povo de Israel. Somente em Jonas, né, é pregado o evangelho a outra nação, numa sua maioria, que foi Jonas pregando aos ninivitas. Então, Satanás impedia o avanço do evangelho. Mas quando ele foi vencido por Cristo na cruz, então agora ele não pode mais aprisionar as pessoas de conhecer o evangelho. Tá? Isso é a nossa defesa sobre, inclusive sobre milênio, né, que o amilenismo defende isso. Então, através da queda, Satanás alcançou então prerrogativas legais sobre este mundo e se tornou o enganador das nações e acusador do povo de Deus. Nossa, então você vê que já não é bom, né? Uma pessoa que tem... Se alguém fosse falar assim, o demônio da esquina, qual é a maior característica do diabo? Certamente ele falaria assim, né? Parafraseando aí, ou então ilustrando, melhor dizendo, parafraseando não, ilustrando. Diria assim, ele tem duas qualidades muito fortes na sua personalidade. Qual é? Ele é enganador das nações e acusador do povo de Deus. Você andaria com um cara desse? Certo? Acho que não, né? Com alguém que engana nações e alguém que é acusador do povo de Deus, não dá para andar. Então, essas são as características de Satanás, né? Aquele que se opõe a Deus, né? Aquele que acusa os filhos de Deus, aquele que engana pessoas. Isso está claramente em Lucas capítulo 4, versículo 6. Né? Vamos ler aqui para a gente ver aqui. Lucas capítulo 4, versículo 6. Diz assim, o 5, tá? O 5 e o 6. O diabo levou a um lugar alto, esqueci isso mesmo, 4, 6, isso. Levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo, e lhes disse, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu resplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Tá? Então o diabo aí
tentando Jesus, ele disse que poderia dar tudo aquilo que Jesus estava vendo, né, daquela visão que estava vendo, porque tudo aquilo tinha sido dado ao diabo. Então, ele era o príncipe deste mundo por questões legais na queda. Tá? Como ele é o Deus desse século? 1 Coríntios vai falar isso, Paulo vai falar que ele é o Deus desse século. Né? Satanás governa o coração dos homens que se mantêm alienados de Deus. É nesse sentido que ele é o Deus deste século. Tá? Então, Satanás, como é que ele governa os dias de hoje? No coração desses homens que não querem a Deus, que negam a Deus, que vivem uma vida como se Deus de fato não existisse. Tá? Eles se opõem ao Evangelho e não querem nada, absolutamente nada, que lembre de Jesus Cristo, de Deus e do cristianismo. Então, Satanás governa essas pessoas. Elas pertencem, então, a Satanás. Né? E ele faz delas o que quer, porque ele é o governante dessas pessoas. Bom, nós temos aí Efésios 4:7, também diz isso. Bom, o relato da expulsão de Satanás. Né? Apocalipse, capítulo 12, convido você a abrir lá, bem claro também sobre isso, que João tem uma visão e ele fala como se deu essa expulsão de Satanás, né, deste governo em que ele era o príncipe. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 9, diz assim: Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele, quem é esse dragão? Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, João parece estar tendo uma visão de quando Satanás foi expulso, né, da presença de Deus. Foi expulso de um local em que ele estava por ser o traidor, por ser alguém que se opôs a Deus. Tá? Satanás foi lançado abaixo. Essa é a visão que João tem do capítulo 12, quando ele vai falar da mulher e do dragão. Bom, alguns métodos malignos aí que são usados contra a Igreja de Cristo. Bom, entrando no domínio do inimigo, ainda que subordinado e conquistando, né? Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29, né? O que ele diz lá? Deixa eu só colocar aqui na nossa revista aqui, né? Mateus capítulo 12, versículos... Vou pedir para o Felipe ler para nós, capítulo 12, versículo 28 e 29. Enquanto o Felipe acha aí, somente algumas palavras do reverendo Leandro e também do nosso livro, diz assim: em sua primeira vinda, Jesus impôs sobre Satanás o poder do reino de Deus. Ele o venceu na tentação do deserto, Mateus capítulo 4, e o fez retroceder das vidas humanas dominadas, expulsando seus comparsas sistematicamente. Com a chegada do reino de Deus, Jesus disse que impôs uma restrição à ação satânica no mundo. Mateus capítulo 12, versículos 28 e 29. Pode ler, Felipe. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e voltar aos seus bens, se primeiro não amar o valente, saqueando então a sua casa? O seu microfone acho que está bem ruim, está estralando tudo aqui, acho que nós não conseguimos ouvir. Eu vou estar lendo aqui porque ele está bem cortando mesmo. A gente não consegue entender o que você fala. Acho que deve ser o microfone. Tá? Eu vou ler então aqui só para a gente não perder a meada. Diz assim: mas é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios. Então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do forte, se levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. Foi isso que o Felipe leu aí, tá? Mas deu uma cortada, só para a gente entender. Então, os métodos do maligno
ele vai entrando no domínio, né? A gente tem que entrar no domínio dele, amarrar ele. Então, como é que a gente vence o inimigo, né? Conquistando, né, o domínio dele, entrando no seu espaço e conquistando o seu terreno. Bom, isso, se vocês forem estudar sobre guerras, é muito interessante isso, né? Principalmente a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial mesmo, né? O domínio, eu estou com dúvida se é a segunda, mas eu acho que é a primeira, mas eu estou com uma pequena dúvida aqui, tá? Vocês podem conferir lá. Eles venceram a guerra conquistando o espaço do inimigo. Então, a cada metro que eles avançavam, era uma conquista. Então, por exemplo, se você anda hoje 10 quilômetros, você andou mais do que eles conquistaram de terra, de avanço no tempo da guerra das guerras, ou da Primeira Guerra, né? Então, cada espaço conquistado, então, às vezes demorava meses para eles conquistar 1 metro, ou 1 quilômetro, ou 300 metros de terreno do inimigo. Então, nós precisamos, como diz o texto, né? Só vence o inimigo se você for mais valente do que ele. Você tem que entrar na casa do valente, amarrar o valente e dominar o valente, porque senão você não vai conseguir vencer, ele vai te vencer, tá? Sabendo que o nosso inimigo, ele é um ser que trabalha 24 horas, que é um ser que não deve ser menosprezado, tá? A reação do inimigo, né? Nós temos aí Marcos, né? Capítulo 1, versículo 23, 24, está bem claro para nós também aí. Marcos, capítulo 1, versículos 23 e 24. Diz assim: justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, o inimigo, quando ele percebe que quem está entrando no campo é Deus, é Jesus Cristo, né? Ele reconhece, ele sabe quem é Jesus Cristo. Ele sabe que a igreja ela não avança nessa guerra sozinha, mas ela avança com a presença de Jesus Cristo, que é o nosso general, que é o nosso comandante nessa batalha. Então, ele, sabendo disso, ele sabe quem é este valente que vai o vencê-lo. Por isso, ele então reconhece, nessa passagem de Marcos, os demônios reconhecem que quem estava ali não era um ser humano qualquer, mas era o próprio Cristo. E a igreja tem a presença de Cristo, porque o próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, né, porque ele próprio estaria com ela, né? E Pedro diz isso também para nós, né, capítulo 5 de Pedro, de primeira carta, diz para que nós sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, está ao derredor como um leão que ruge, né, procurando a quem tragar ou a quem devorar. Até o momento definitivo em que Cristo conquista a vitória contra o inimigo, é na cruz, né? Então, o momento definitivo em que Cristo conquista a vitória contra o nosso inimigo é na cruz. Lá ele destruiu o poder que o inimigo tinha de exigir a morte dos pecadores, tá? Hebreus vai dizer isso também, tá? Ele retirou os bens e as armas do inimigo. Ele desmontou o aparato bélico do inimigo na cruz, tá? Colossenses capítulo 2, Paulo, é dito isso. Quando Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele colocou todos esses inimigos para baixo. Jesus os venceu na cruz e expulsou-os do céu, da presença, da onde eles estavam, na presença de Deus. Não na presença de Deus, céu de Deus, mas no âmbito que eles estavam, um âmbito mais elevado onde eles estavam. Eles foram expulsos porque Cristo os venceu. Ele foi banido dos céus, né? Mas não foi totalmente banido, né? Totalmente, foi banido, mas não totalmente, tá? Mas ainda não, tá? Isso está dito em Apocalipse 12, 9 e 12, 12, confirmando que ele não foi totalmente banido. Ele continua a atuar nos homens ímpios, tá?
continua a atuar no coração dos homens ímpios, homens que não querem compromisso com Deus, e tentando levar vantagem sobre os crentes. Tá? Pedro diz isso, ele está ao nosso derredor procurando nos tragar. O que é que ele pode fazer? Né? Ele pode se apresentar disfarçadamente como um anjo de luz. Tá? 2 Coríntios 11:14, Paulo fala isso. Sua maior arma é parecer ao máximo com aquilo que é verdadeiro. Tá? Por isso que nós devemos estar espertos, devemos estar atentos. Por quê? O inimigo vai sempre procurar nos tragar se disfarçando daquilo que é verdadeiro. Então, ele vai enviar falsos profetas com aquela palavra doce, maravilhosa, né? Que a gente vai falar, nossa, que evangelho maravilhoso, é isso que é evangelho, né? Isso que é reino de Deus, que coisa maravilhosa, mas é uma heresia imensa, é um veneno mortal que ele está lançando sobre a igreja e nós não percebemos ali, né? Nós não percebemos ali naquele momento. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, ótimo. Então, nós temos que tomar muito cuidado mesmo, tá? Contra as armadilhas sutis do inimigo. Ele vai sempre procurar se disfarçar daquilo que é verdadeiro, tá? Essa é a maior arma dele, tá? Por isso que Paulo diz que ele pode se apresentar como um anjo de luz. Ele pode manipular até eventos físicos. Você vê isso em Jó, né? Por exemplo, Jó, para mim, é um exemplo bem claro disso, onde ele faz chover fogo do céu para consumir... chover fogo do céu, não, desculpa. Faz vir ventos, né, sobre a casa dos filhos de Jó e ali matar todos os seus filhos, né? Então, ele tem essa capacidade aí de até mesmo manipular eventos físicos para se parecer com uma ação divina. Tá? O bicho é terrível. Ele pode sugerir pensamentos errados em nossa mente. Sabe que você vê, você está distraidão, tudo, tal, e daqui a pouco vem aquele pensamento, você fala, e se você não repreender aquele pensamento, você fala, opa, isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui está errado. Isso aqui vem de outra fonte, não é fonte de Deus, não. Tá? Porque é ele que lança esses pensamentos sobre nós. Tá? E não só pensamentos de pecado, mas pensamentos de suicídio, né? Pensamentos diversos para fazer maldade aí. Ele pode causar doenças também, entendeu? Está lá em Lucas capítulo 13, deixando bem claro que aquela doença era uma doença causada pelo inimigo. Ele cega o coração dos incrédulos. Sabe aquela pessoa que você fala para ela, eu já falei tanto, estou quase enfiando uma Bíblia dentro da cabeça dessa pessoa, porque eu já falei. Sim, você já falou, vai continuar falando e ela vai continuar ignorando o evangelho porque ela está cega. Né? Satanás cegou os incrédulos para que eles não entendam a palavra. Ele é a prisão da raça humana decaída. Todo homem caído no pecado está preso em Satanás, está acorrentado em Satanás, né? E assim ficará se o Espírito Santo não convencer aquele coração do pecado. Tá? Ele é a prisão dessa raça humana caída. É evidente que todo o poder que ele tem, ou que ele pode demonstrar, depende de uma permissão divina. Inclusive, Martinho Lutero dizia que Satanás era um cachorro na corrente, ou um cão na corrente de Deus. Deus segurava a corrente daquele cão. Então, aquele cão corria somente até onde Deus mandava. Satanás não pode fazer tudo o que ele quer. E é por isso que aquela ala extremista, que vê demônio em tudo, não entende isso. Satanás não pode fazer tudo o que ele quer. Não pode, está na Bíblia, isso está. Deixa, Jó serve a ti porque tem filhos, tem riqueza, tem tudo. Deus fala, toque nas suas riquezas, toque nos seus filhos, mas não toque nele. Até mesmo quando foi para colocar doença, Deus permitiu doença, Deus falou, pode colocar doença sobre ele, mas não toque na vida dele. Né? Então Deus coloca limites em Satanás. Tá? Isso, mesmo que ele não queira admitir isso, mesmo que Satanás queira convencer as pessoas que isso é mentira, né? Ele é uma ferramenta nas mãos de Deus. Tá? O próprio Satanás acaba sendo uma ferramenta de Deus. Deus pode usar Satanás para os seus devidos propósitos. Né? Assim ele usou contra o rei de Tiro e usou contra o rei da Babilônia. Né? Está lá em Ezequiel 28 e Isaías
10, né? Ou 12, 14, Isaías 14, tá? Isaías 14 e Ezequiel 28. Está narrado lá. Esses dois reis foram usados, Satanás foi o instrumento de Deus na mão daqueles reis para que aqueles reis fizessem aquilo que era ruim, tá? Bom, como vencer o inimigo? Né? Como vencer, então, esse inimigo valente, né? E perspicaz? Bom, em primeiro lugar, temos que estar ciente de que, num certo sentido, já somos vitoriosos sobre ele, tá? Se a gente entender que Satanás já está derrotado, Satanás, eu brinco, né? Não estou comparando, tá? Vai que alguém está me assistindo aí. Bom, não vou nem falar, senão depois vai aparecer um monte de petista me enchendo o saco. Então, vamos ficar aqui na aula. Satanás, ele é um preso condenado por uma instância superior que só falta ser preso de fato. Ele foi condenado a tantos anos de cadeia. No caso de Satanás, foi condenado por eternidades, de eternidades, de eternidades. Só falta ele cumprir a pena. Ele já é um condenado, tá? Mas só falta ele cumprir a pena. Tá? Cristo compartilhou a sua vitória conosco, tá? A vitória jurídica que Cristo obteve sobre nós, ou para nós, nos garantiu plena justificação. Romanos 5:1. De modo que Satanás não pode mais nos acusar nem nos ameaçar. Por isso que eu recomendo vocês a leitura do livro A Batalha Escatológica. O pastor Leandro, ele narra de forma muito clara uma batalha jurídica entre Satanás e Jesus Cristo, né? Uma batalha jurídica ali, né? Onde nós conseguimos a nossa liberdade. E agora Satanás não pode mais fazer nada contra os eleitos de Deus. É por isso que Paulo escreve, Romanos capítulo 8, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Paulo vai dizer assim, que ninguém, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não há nada que nos separe mais de Deus, nada que nos acuse e nada que nos ameace mais, tá? Ele não pode mais nos tocar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Né? Aqueles que são de Deus, o inimigo não toca. Somos mais... Bom, esse não toca não significa que eles não podem nos tentar. Ele pode até nos tentar se Deus assim permitir, tá? Mas ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, versículo 37. Né? Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, Satanás não tem mais domínio sobre nós. 1 Pedro diz, capítulo 5, versículo 8, diz que ele anda ao derredor procurando quem tragar. Isso significa que ele não tem mais o direito de agir no crente, a menos que lhe sejam dado permissão outra vez. Ele está ao nosso derredor, procurando ali um de nós ali, procurando um dos eleitos de Deus para tocar. Mas ele só fará isso se Deus assim o permitir. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus. Você tem que ser sujeito a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, para aqueles crentes extremistas que vê demônio em tudo, eles deveriam ler isso aqui. O diabo não pode vencer o povo de Deus. O diabo, ele é resistido por nós. Então, quando o diabo se apresentar a nós, seja em forma de tentação, de pensamento, de qualquer outra coisa, a nós foi confiado o Espírito Santo de Deus, foi nos dado justamente para nos consolar e nos ajudar nesses momentos difíceis, e assim nós resistimos ao diabo, e certamente se você resistir, ele vai fugir de você como ele fez, fugindo de Cristo lá na tentação. Devemos estar então o quê? De prontidão, tá? De prontidão, é isso que diz Efésios capítulo 6, Paulo falando sobre as armaduras da fé, né? Devemos estar pronto para essa batalha, né? Para essa peleja entre nós e o inimigo de nossas almas. Precisamos, então, crescer na doutrina bíblica. Por quê? São nossas ferramentas. Escudo da fé, né? Preparação do evangelho, né? São os nossos calçados. A espada, que é a palavra, né? O capacete, a couraça da justiça, ou da verdade. Né? Devemos estar, então, devemos crescer na fé. Se nós crescermos na doutrina bíblica, certamente o inimigo correrá de nós, fugirá de nós, porque é pela palavra que se vence o inimigo, e Cristo mostrou isso, vencendo o inimigo pela palavra. Podemos dividir essa armadura em 7 partes: verdade, justiça, evangelho, fé, salvação, palavra e oração. São as 7 partes que Paulo fala sobre as armaduras, né, que nós devemos usar para enfrentar o inimigo.
algo importante a ser dito é que, numa guerra, a vitória só vem com muita dedicação, com treino e com luta. Não pense que se você ficar sentadinho, deitado, esperando, Jesus, vence por mim, né? Eu estou na luta, o inimigo está querendo me vencer, tal, vence por mim. Não, nós devemos entender que devemos ter muita dedicação na leitura, muita dedicação na oração, muita dedicação no zelo e na pureza da nossa vida, né? Devemos, então, treinar para essa luta, tá? E vencer essa luta com muita luta, tá? Não existe passe de mágica ou amuleto para vencer Satanás. Precisamos do fortalecimento do Senhor, né? E o uso da armadura em nossa, do uso dessa armadura, né, na nossa vida. Sem essas armaduras, somos presas fáceis na mão do inimigo. Tá? Devemos, então, estar em plena confiança no poder e na vitória de Cristo, que é o nosso general, que nos dará vitória, nos dará condições de vencer o inimigo. E assim foi. Perguntas, sugestões, dúvidas, somos todos ouvidos aqui. Ok? Próxima aula, então, nós estudaremos a lição 17. Essa lição é maravilhosa para o presbiteriano, para os liberais não, né? Que vai falar da soberania de Deus. Algo muito importante para vocês saberem, como bom presbiteriano, confiar na soberania de Deus, tá? Ok?